1 Coríntios 2, 9 a 15, diz a palavra de Deus: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nisso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Vamos ler o 16 também. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fecha a sua Bíblia, os seus olhos, e põe a mão no seu coração. Repita comigo alto, do início ao fim. Diga: Senhor Deus, te dou graças pela tua palavra. Te dou graças pelo privilégio de ouvir e receber a tua palavra. A minha mente e o meu coração estão abertos para recebê-la. Fale comigo, me edifique, me instrua conforme a tua vontade, através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Assente-se no seu lugar. Deus te abençoe. Olhe para mim. Eu começo aqui fazendo para você algumas perguntas. Você já descobriu os propósitos de Deus para a sua vida? Você tem algum propósito pessoal? Propósitos de Deus não são apenas na área espiritual. Há propósitos de Deus para a sua vida em todas as áreas, inclusive espiritual. Propósito para a sua vida familiar, para a sua vida social, para a sua vida profissional. Você já descobriu os propósitos de Deus para a sua vida? E os seus propósitos? Quais são? O que é que você pensa para a sua vida? Onde você e como você estará daqui 5 anos? Daqui 10 anos? O que é que você pensa para a sua vida no amanhã? O amanhã é verdade que ele não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Hoje nos foi dado esse dia. O que nos foi dado é o dia de hoje. Mas você não pode viver o hoje como se o amanhã fosse uma impossibilidade. O que você pensa para a sua vida daqui 10 anos? Talvez você não saiba o porquê está neste mundo e nem tenha ideia de algum propósito para a sua vida. Já conversei com diversas pessoas que me disseram: eu não sei o que eu faço no mundo. Trágico. Isso é uma tragédia, isso é triste.
Eu não descobri ainda os meus propósitos. Eu não descobri o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Quem vive sem propósito, vive sem direção, gente. Qualquer lugar que chegar tá bom, porque não tem objetivos. Para muitos que não tem propósito, é porque não tem garra, não tem senso de direção. São como palha levada por qualquer vento. O vento sopra e leva essa pessoa para qualquer direção, para qualquer lugar. E viver uma vida assim é viver de forma muito sem graça. Qualquer coisa serve, entre aspas. Quando começa a acontecer qualquer coisa na sua vida, aí a pessoa começa a reclamar também. Eu tenho dito uma frase que alguns aqui já aderiram a ela: a vida é dura só para quem é mole. É, meu filho, é um jeito de espiar. Dá seus pulos. Pastor, eu estou precisando de um trabalho. Acorda meio-dia. Gaste tempo procurando trabalho, como se você já estivesse trabalhando. Se você estiver trabalhando, se o seu turno não for à noite, ou a partir da parte da tarde, você vai ter que levantar cedo. Então espirra cedo, pula cedo, meu filho. Quem vive uma vida sem propósito, vive sem direção, guarde isso. As pessoas que encontraram significado para a sua existência são mais felizes. Aquelas que a sua vida não tem nenhum tipo de propósito, tendem a ser infelizes. Eu não estou falando aqui de situações de momento que você fica triste. Você amanheceu o dia, às vezes o humor não está muito legal, a paciência está assim curtinha, né? Tem dia que é assim. Tem dia que a paciência está menor, tem dia que o humor está ruim. Eu não estou falando dessas fases. Estou falando da sua vida de maneira em geral, ano após ano, dia após dia, hora após hora. Tem gente que vive uma vida infeliz, porque na verdade falta propósito. Os propósitos são aquilo que nos move. Escute isso: você não está neste mundo sem mais nem menos. Deus nunca fez nada por acaso e nunca comete erros. Você não nasceu por acaso, tem propósito. E quais são os propósitos? Você precisa descobrir. Quando você compra um equipamento, um eletrodoméstico, você compra um carro, você compra alguma coisa, geralmente vem com um manual de instruções. Lá no carro, por exemplo, quando você compra um carro novo, vem lá o manual de instrução junto. Depois vai passando de mão em mão, às vezes se perde, mas tem várias páginas mostrando tudo no detalhe, as funções do carro, para que isso, aquilo serve, os botões, como que faz, tudo certinho. É o manual. Quem ofereceu aquele manual é o fabricante. Você não vai ver uma marca de veículo, uma marca de eletrodoméstico, com o manual de uma outra empresa. Quem dá o manual, quem dá a instrução é o fabricante. Logo, quem foi o seu criador? Quem é o seu criador? Quem te trouxe ao mundo? Então é dele que vem a resposta para a sua vida. Ele é quem tem a resposta que você precisa. Ele tem um motivo pelo qual te criou. Como viver os propósitos de Deus? Tem propósitos de Deus na sua vida? É fato que tem. Então como viver isso? Primeira coisa, não despreze o tratamento de Deus. Primeira coisa, como viver os propósitos de Deus, não despreze o tratamento de Deus. Todo cristão deve entender que as coisas não acontecem por acaso. Por isso, não devemos murmurar.
Deixa eu te falar uma coisa aqui. A murmuração é uma adoração a Satanás. Deus tolerou do povo até a idolatria. O povo de Israel construiu um bezerro de ouro e se curvou diante desse bezerro e disse assim: olha, aqui está o Deus que nos tirou do Egito. E mesmo assim, Deus tratou com eles severamente, mas Deus deixou eles continuarem caminhando. Agora, o dia que o povo começou a murmurar, Deus falou: olha, não vão entrar na terra. Todo mundo que saiu do Egito com idade de serviço do exército morreu no deserto por 40 anos. Eles caminharam repetidas vezes no mesmo lugar, sem se dar conta que estavam andando em círculos, mas Deus não permitiu que eles entrassem na terra por causa da murmuração. Vou repetir: a murmuração é uma adoração a Satanás. O que a murmuração faz? A murmuração tira a sua confiança de Deus. Quando você murmura, você está desacreditando que Deus é capaz. O povo disse para Deus lá em Números 13: olha, Deus nos tirou do Egito porque lá no Egito não tinha cemitério suficiente para nos sepultar. Estamos com saudade do alho, da cebola, do pepino. Ô trem ruim, a Bianca fez pepino esse dia. O trem ruim, o tal do pepino, gente. Trocar a graça de Deus por pepino, aqui tem que ser muito idiota. Desculpa a expressão. E aí, essa murmuração, Deus não tolerou. Por isso, no momento da dificuldade, no momento que surgir as lutas, aceite as lutas, as adversidades. Eu não estou falando aqui para você se dar por vencido, cruzar o braço, nada disso. Tem coisa que você precisa lutar, tem coisa que você precisa enfrentar. Mas não reclame, não duvide. Deus está usando essa ferramenta para te lapidar. Não despreze o propósito de Deus. É importante saber que Deus usa muitos meios e ferramentas para nos preparar para os seus propósitos. As lutas nos amadurecem. Uma pessoa com 30, 40, 50 anos já viveu coisas que uma pessoa de 10, 15, 18, 20 ainda não viveu. Automaticamente, pelo menos deveria ser assim. Se tem alguém que foge a essa regra, é só uma exceção mesmo. Mas alguém com uma idade 40, 50, 60 tem por obrigação ter mais maturidade do que alguém com 15 ou 20. Isso porque já experimentou coisas que alguém que é mais novo não experimentou. As circunstâncias nos lapidam e nos moldam para viver os propósitos de Deus. É importante saber que Deus sempre tem algo a nos ensinar. Ei, Deus sempre tem algo a nos ensinar. Olha a adversidade que você está vivendo, a luta que você está vivendo, com um olhar diferente. Nisso você vai descobrir que algo está querendo, que Deus está querendo te ensinar com alguma coisa. Algo aí está falando com você. Deus muitas vezes permite nos rodear o deserto, como fez com os israelitas ao saírem do Egito. Isso acontece porque Ele está nos poupando às vezes de lutas maiores, que certamente nos fariam desistir. Os caminhos de Deus às vezes são os caminhos mais longos. Esses caminhos mais longos nos oferecem às vezes oportunidades. A estrada mais longa vai te dar uma paisagem muito maior, vai te permitir viver experiências maiores, vai te oferecer oportunidade para você orar mais, para você pensar mais, para não fazer bobagem com a cabeça quente. A caminhada mais longa vai te permitir agir com cautela. Então é isso, meu filho. Deus sabe o que é melhor para nós. Você confia nisso? O que Deus tem para você é melhor? Ou você vai pela sua própria cabeça?
Quantos acreditam que o que Deus tem para você é melhor? Levanta a sua mão e diga alguma coisa para Jesus aí onde você está. Não fique como um menino birrento que esperneia quando algo não o agrada. Quem não suporta o processo jamais estará pronto para o propósito. Você precisa suportar esse processo. Tem gente que não aguenta um apertozinho, uma falazinha de alguém que nem tinha a intenção de te criticar, te desmerecer. O sujeito já esperneia. Não, meu filho. Eu falei aqui outro dia que essa geração, a geração mimizenta, geração fresca, com a frescura no linguajar seus, com as bestajadas, umas coisas esquisitas. Sabe o que você olha para a pessoa assim, você nem está pensando na pessoa, mas a pessoa acha que você está olhando torto para ela. Essa é a geração que fala que vai vencer o diabo. Nós estamos lutando contra o diabo, nós estamos guerreando. Não consegue encarar uma palavra às vezes para dizer coisas mínimas. Não fique como um menino birrento, um menino pirracento. Já viu um menino pirracento? Lá em casa a gente tinha uma estratégia boa para resolver problema de meninas pirracentas. Lá em casa, meu filho, resolvia na base do 41, 42, por aí, você está entendendo? As pirraças eram solucionadas nesse nível. E é isso que acontece quando começamos a espernear com Deus. O tratamento tende a ficar mais apertado, porque quanto mais pirraça, menos maturidade. Estão entendendo isso? Se você é daquele que as coisas da vida te fazem pegar pirraça, é porque está faltando maturidade, e você precisa amadurecer. E aí Deus vai usar às vezes algumas ferramentas para te fazer amadurecer, para te ensinar algumas lições, e você precisa suportar, porque se você não suportar, jamais você vai estar pronto para o processo, para o propósito, melhor dizendo. Quando paramos diante dos obstáculos ou pensamos em recuar, é que nos falta a visão daquilo que Deus tem para nós. Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O propósito do Senhor, ele dura para sempre. O propósito do Senhor não é como areia movediça, que hoje é, amanhã já não é. Não, o propósito do Senhor é duradouro. Então, meu filho, não despreze o tratamento de Deus. Deus está te tratando. Sabe como que o ouro é purificado? Na fornalha. O ouro mais puro é aquele que resiste o fogo. Sabe como que uma espada é feita? Coloca no fogo, espera esquentar, está vermelhinha. Agora ela vem para um outro lugar frio e pancada em cima, marretada em cima. Começou a esfriar, coloca de novo no fogo, espera ficar vermelho, volta de novo. É assim que vai forjando. Eu não estou aqui para profetizar luta para você, mas eu estou falando o que é no fogo da provação que Deus forja os melhores soldados. Então não reclame. O negócio está dolorido, está doendo, está apertado, está quente, está fritando, a chapa está fritando. Alguém falou comigo hoje: pastor, a chapa tem que ficar vermelha. Eu falei: a chapa para o meu lado já está até branca. Já viu fogo de solda? Deixa de estar vermelho e fica branco. Já esquentou, além do vermelho já está esbranquiçado. A chapa está assim. Pois é nesse tipo de fogo que muitas vezes o Senhor forja o nosso caráter.
Está disposto a suportar? Quer viver o propósito de Deus? Não despreze as ferramentas de Deus. Segunda coisa, alimente a sua esperança. Quantos querem viver o propósito de Deus? Diz amém. De que você tem alimentado a sua mente? O segredo é justamente alimentar a nossa esperança para não perdermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Só tem uma pessoa capaz de impedir o propósito de Deus na sua vida. Faz assim para você. Diga: eu mesmo. Pois é. Só você pode impedir o propósito de Deus para a sua vida. O Senhor Deus tem uma promessa para você. Diz amém. Mas você precisa alinhar a sua vida aos propósitos de Deus. Você precisa alinhar a sua vida aos propósitos daquilo que o Senhor tem para você, as promessas de Deus. Quando eu ainda era criança, Deus fez para mim, algumas vezes, Deus me falou, usando alguém, profecias, de que me usaria para multidões. Embora meus olhos não enchem com isso. Prego para a igreja cheia a mesma mensagem que eu prego para a igreja vazia com 2 ou 3. E com empolgação a mesma. E que o Senhor me levaria a nações. A maior parte daquilo, se não quase tudo daquilo que o Senhor me prometeu alguns anos atrás, vem se cumprindo. Mas e se eu tivesse saído da presença de Deus? Se cumpriria? O Senhor me fez uma promessa, então ok, a promessa vai se cumprir, se você estiver alinhado ao propósito. Se você desalinhar ao propósito, não vai. O profeta Jeremias passou parte do seu ministério alertando a nação de Judá sobre o iminente tratamento de Deus por causa da sua desobediência. Como o povo não se endireitou, o tratamento foi inevitável. Mas em vez de reclamar, em vez de recuar, Jeremias passou a declarar, Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. De que você tem alimentado a sua mente? De quem você tem recebido conselhos? Quem tem te aconselhado? A quem você abre a sua boca para falar das suas lutas? Não num tom de reclamação que me refiro agora, mas num tom de desabafo, porque isso também é válido. Para quem você abre a sua boca? Na expectativa de receber dessa pessoa conselhos. Do murmurador? Do blasfemo? Daquele que nada na vida dele dá certo e ele passa a vomitar nos seus ouvidos as suas mazelas? E para azedar o seu coração também? Em quem você tem depositado a sua confiança? A quem você tem buscado conselhos? A quem você se refugia quando você precisa de uma palavra? Há pessoas intoxicadas com tanta coisa ruim, com lixo da internet, com mau conselho dos murmuradores, não conseguem ver nada de positivo em nada, só enxerga aquilo que é negativo. Tem gente, você pode chegar perto dela com a maior alegria, com a maior felicidade, e você fica perto dela 5 minutos, você sai de lá um baixo astral terrível, porque a pessoa só fala coisa negativa, só fala coisa ruim, só murmura, só reclama, te joga para baixo. Ela solta em você tudo aquilo de azedo que ela tem por dentro. Você não pode encher a sua mente desse tipo de coisa. Você não pode encher o seu coração com essas palavras. A imprensa,
A grande mídia, a internet, é sustentada pelas tragédias, pelo caos. Liga a TV no jornal, acessa os painéis de notícias para você ver. São como abutres que se alimentam só da podridão. E lamentavelmente é só coisa ruim que vende. Qualquer programa de barraco dá mais audiência do que um documentário ou um programa evangélico, por exemplo. Porque as pessoas gostam de ver aquilo que não presta. As tragédias. Sabe? Tem coisas que lá em casa, quando alguém escapa de assistir essas coisas assim, ou quando eu chego que alguém está assistindo essas bobagens desses programas de auditório que passam no domingo na TV, eu costumo dizer, olha, o meu nível cultural é muito baixo para isso aí. Eu preciso melhorar muito, sabe? Eu estou falando num tom de ironia, não dá. E isso só traz coisa ruim. Sabe? Jornal que você vai assistir, irmão, você pode filtrar o que jornal passa de coisa boa. 99% é só tragédia, só coisa ruim, porque é isso que vende. É assim. Eu acho que eu vou ter que parar de falar esse porque tem alguém já me apelidando aí. Você passa aqui na rua, você começa ali tocar um violão, cantar um louvor. Conta quantas pessoas vão parar para te ouvir. Agora vai ali, deita no chão ali e faz que você está passando mal assim, rapidinho, não enche de gente em volta. 2 ou 3 na tentativa de te ajudar, e uns 10 para te filmar e postar depois e mandar para os outros. A sociedade está imoral, podre, caída, pobre. Não me refiro financeiramente, mas moralmente. E é disso que você se alimenta? É isso que é base para você? Você não pode se alimentar dessas coisas. Quem se alimenta disso sai fora dos propósitos de Deus. Essas coisas te desalinham do propósito de Deus. Essas coisas impedem a realização do propósito de Deus na sua vida. Há pessoas com a alma doente e as expectativas frustradas, porque as suas esperanças foram minadas pelos profetas do caos. Quanta gente falando bobagem. Profetas do caos, que só vê o lado negativo. Vou falar aqui do lado da Mical. A Mical recebeu uma palavra lá no começo do ano, quando ela disse que começaria aqui uma aula de música. E alguém disse para ela, não vai para frente, dura rapidinho os primeiros dias aí, daqui a pouquinho acaba. E a palavra era essa, olha, tudo que começa em Poté acaba rápido. Gente, como é que pode um negócio desse? Eu nunca vi um lugar onde as pessoas falam tão mal da cidade como o povo que mora aqui. O cara cresceu aqui, nasceu aqui, cresceu aqui. Ele está cuidando da família dele aqui, já tem 50 anos, 60 anos, já tem filho, já tem neto, e fica amaldiçoando a cidade. Para com isso. Isso é um negócio cultural, maligno. Abençoa a cidade. Quantos alunos você tem hoje? 23 alunos, quase um ano depois. Tem gente que já passou e já foi embora, já está tocando para lá. Tem gente daqui da igreja aprendendo a tocar. Tem gente de outras igrejas. Outro dia eu deparei com alguém na rua aí, ó, não me conhecia. Quando alguém me apresentou para essa pessoa, a pessoa disse, o meu sobrinho está fazendo aula de música lá na sua igreja. Ou seja, essas coisas vão colocando o nome da igreja para frente. As pessoas vão falando da igreja, sabendo que a igreja existe. A igreja, irmãos, precisa ser um refúgio de tudo que a cidade precisar. Nós encontramos lá na igreja. Vamos lá, tem lá. Entende isso? Agora, se você alimentar a sua alma com aquilo que os profetas do caos pregam, você está enrolado. Você está enrolado. Nós estamos vivendo aqui em nossa igreja
um tempo abençoador, em que Deus aqui na nossa igreja tem nos abençoado de maneira grandiosa, e que se fosse dar ouvido aos profetas do caos, a gente já teria entregado o ponto aqui e devolvido a chave para o dono, e cada um caçava o seu rumo para onde quisesse. Mas o Senhor tem nos abençoado. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então tira o seu ouvido da boca dos profetas enganosos, o profeta do caos. Tira os seus olhos daquilo que não presta. Tira os seus olhos, os seus ouvidos daquilo que não acrescenta. Edifique a sua esperança, meu filho. Não estou falando aqui para você sair daqui vendo coisas. Seja realista. Se tem algum problema, você vai resolver. É assim. Mas para de olhar a vida para o lado negativo, dá ouvido só aquilo que não presta. Não, ouça a voz do Senhor. O Senhor tem nos abençoado grandemente. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Salmos 34, versículos 12 e 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem? Perguntou o salmista. Mantenha sua mão levantada, que eu vou completar o que o salmista disse. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quer viver dias felizes? Faça isso aí, ó. Alimente a sua esperança. Terceiro e último lugar para eu terminar. Aprenda a discernir os propósitos de Deus. Por causa das nossas limitações, nós temos extrema dificuldade para compreendermos os propósitos divinos. Se viemos de Deus para compreendermos o que Ele tem para nós, ninguém melhor do que Ele para revelar isso. Eu falei isso lá no começo da palavra. Se você quer saber por que está aqui nesse planeta, você tem que começar com Deus. Você nasceu por causa do propósito de Deus e para o propósito de Deus. Versículos 11 e 12 que nós lemos. Quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio ser humano? Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O problema é que tem gente tentando descobrir os propósitos para a sua vida fugindo de Deus. Tem gente tentando descobrir por quê, para quê, qual é a razão, o que você tem que fazer, a sua vocação, mas excluindo Deus, sem consultar a Deus. A vida fica melhor quando você compreende que Deus não é apenas um ponto de partida para a sua vida, mas Ele é a fonte das maiores experiências que você pode viver no dia a dia. Não é só orar, descobrir o que é que Deus quer e pronto, vai embora, vira as costas para Deus. Não, todos os dias. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus planeja, é muito maior e melhor do que aquilo que nós pensamos e nós planejamos. Não viva para alimentar a culpa, não viva para alimentar ressentimentos, angústias, nem mesmo em função do dinheiro. Viva segundo os propósitos de Deus para a sua vida, honrando a Ele, com satisfação, com alegria no coração. E isso vai lhe garantir
as realizações maiores da sua vida. Quantos compreendem isso, diga glória a Deus. O propósito de sua vida é muito maior do que meramente uma realização pessoal. Uma realização pessoal é legal. É legal quando você adquire algo que você sonhava, que você pensava, que você planejava, que você trabalhou. Olha, essa é a minha realização pessoal. Mas há propósitos de Deus na sua vida maiores do que a sua realização pessoal. A paz é maior do que a realização pessoal. Há na sua vida propósito maior do que a realização, do que a paz de espírito, ou mesmo a sua felicidade. Há coisas maiores do que isso. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a sua vida jamais terá sentido. Você foi feito por Deus e para a glória de Deus. E você precisa compreender isso. Todas as áreas da sua vida precisam viver de acordo com os propósitos de Deus. Não perca o foco. Permita que Deus molde a sua vida. Deixa Deus trabalhar o seu caráter, sua personalidade, seus desejos, sua humanidade e a sua espiritualidade. Desenvolva uma vida de oração. Quantos dias essa semana? Hoje já é quinta-feira. Quantas vezes dessa semana você reservou um tempinho para você orar? Quanto tempo você reservou para orar? Essa é a vida cristã que você está vivendo? É assim? Desenvolva uma vida de comunhão. Quantos versículos da sua Bíblia você já leu essa semana, de domingo para cá? Pastor, não tive tempo. Você vai me desculpar, mas se fosse você, teria vergonha de falar um negócio desse, que não teve tempo. Você não ficou um dia sem mexer no WhatsApp. Você não ficou um dia sem entrar no Instagram. Pastor, não tive tempo. Não ter tempo para Deus é viver a vida perdendo tempo. Ainda dá tempo para você recuperar. Sair daqui nessa noite com um propósito diferente. Você pode ficar de pé comigo? Não tente descobrir ou viver os propósitos da sua vida excluindo Deus do processo. Não vai dar certo. Quando falo de propósitos de Deus, não é apenas na área espiritual, na vida familiar, na vida profissional, na vida emocional, na vida social. Todas as áreas da sua vida precisam estar alinhadas aos propósitos de Deus. Feche seus olhos.